O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então nós começamos aqui com a saudação de João, que se intitulava o presbítero. Quando ele se dirige a uma determinada pessoa, a senhora eleita e a seus filhos, fica bem claro que ele está se dirigindo a uma igreja, de uma forma metafórica. A igreja e aos seus membros, ou seja, os irmãos em Cristo, que ele faz a declaração aos quais amo na verdade, ou seja, é amor de verdade, não é amor fingido, não é amor de mentira, não é amor de aparência, como tantas pessoas fazem hoje no meio cristão. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ou seja, quantos irmãos na fé nós temos no mundo e não conhecemos? Quantos deles nós sentimos o amor de Deus pulsando em nosso coração, o desejo de vê-los, e quando nós encontramos uma pessoa, nós sentimos aquela paz, aquela harmonia de nosso Senhor. Um dia desses eu estava em Pitangueiras, saí do trabalho, passei no mercado Amarelinhas. Ia pegar só um refrigerante, não sei se peguei mais alguma coisa, pouca coisa. Me dirigi ao caixa, e os caixas estavam cheios de pessoas com compras para passar, e todos os caixas lotados, e bem na minha frente tinha um casal com um carrinho de compras. E de repente, na hora que chegou a vez deles, aquele homem olhou para a mulher dele, fez um sinal para mim, e a mulher olhou para mim e falou: pode passar, você tem pouca coisa. Eu disse: não, eu agradeço, mas eu não vou tomar o tempo de vocês, porque vocês ficaram na fila e vocês merecem passar primeiro. Então, diante disso, ela passou as poucas coisas que ela tinha pegado também, e aí ficou olhando no caixa. Ele ia pagar com o celular e ficou observando que o caixa estava batendo. Ela falou assim: para de bater, maquininha, brincando com a maquininha, né? Para de bater, maquininha, vigia. E eu peguei essa palavra da boca dela e disse: vigia, crente. Ela olhou para mim: é filho de Deus? Eu disse: sim, paz do Senhor, irmão. Deu a paz. Senti aquela comunhão, aquela harmonia, nunca tinha visto. Ela, o esposo, são meus irmãos na fé. E é isso, acabei de conhecer mais uma parte da família do Senhor, não é? Então nós precisamos entender que há essa comunhão
maravilhosa, simplesmente porque eles têm o selo de Deus na vida deles. E é disso que o apóstolo João está dizendo aqui, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Porque, embora nós não conheçamos todas as pessoas que estão na fé, ao conhecermos, sentimos aquela alegria, aquela harmonia, aquele sentimento familiar, pertencemos ao mesmo Deus, somos do mesmo destino, temos o mesmo selo de Deus na nossa vida, podemos apertar a mão daquele irmão e dizer a paz do Senhor, irmão, na certeza, na esperança de que o nosso Redentor vive e nos alegrarmos porque encontramos outro irmão. O apóstolo prossegue, por amor da verdade que está em nós, a verdade, não qualquer verdade, porque o mundo tem a sua verdade, mas a verdade que está em nós e para sempre estará conosco, tanto aqui na terra quanto na eternidade. E aí vem a saudação, graça, o favor imerecido, misericórdia, a compaixão de Deus e paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Repara quantas vezes a verdade é mencionada nessa saudação. Quantas vezes ela é mencionada para confirmar que nós vivemos na verdade e nós temos comunhão com Deus em espírito e em verdade. Depois da saudação, o apóstolo se adianta dizendo, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, em que ele se alegra? Podemos olhar na rua, quanta coisa pode chamar nossa atenção. Podemos olhar para o mundo, para essa vida, a saúde, a paz, a abundância, mas ele se alegra em quê? Por achar que alguns dos seus filhos andam na verdade. Nós temos duas verdades para extrair aqui. Primeiro, ele se alegra porque alguns dos filhos daquela senhora, ou seja, alguns membros daquela igreja, eles andam na verdade. Mas também ele não afirma que são todos. Porque ele bem está dizendo, alguns de teus filhos andam na verdade, como nós recebemos o mandamento do Pai. Porque muitas pessoas andam na verdade, mas não de acordo com o mandamento do Pai. As pessoas querem moldar a sua própria verdade. As pessoas querem dizer, não, eu não vejo assim, eu vejo assim. Não importa como você vê, importa como Deus vê, importa como Deus quer, importa como nós recebemos, porque nós não temos o direito de questionar o mandamento do Pai. E o mandamento é claro. O que Deus quer de mim, o que Ele quer de você é muito claro. Deus não tem mistério nessa revelação, para que fique claro qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Note que ele já menciona isso na primeira carta. Eu não quero escrever um novo mandamento. Eu estou te pedindo, não como se tivesse passando um novo mandamento, uma nova revelação. Mas aquele mandamento que lá no princípio nós recebemos, que nos amemos uns aos outros. Porque a finalidade de tudo é o amor. Então nós precisamos analisar uma série de coisas aqui. O que significa esse amor? Primeiramente, amor a Deus, depois amor aos irmãos, amor pelas almas perdidas, amor pela verdade. Porque hoje está cheio de pessoas com uma nova revelação e a gente tem que ter cuidado com essa nova revelação. Você abre às vezes o YouTube procurando uma mensagem, lá está escrito o Salmo 91 como você nunca viu, o Apocalipse como você nunca viu, o Salmo 23 como você nunca viu. Peraí, é uma nova revelação? É isso? Porque esse mandamento, João diz que não é novo, ele é antigo. É aquele que nós recebemos desde o princípio. Nós não temos que aprender uma coisa nova, nós temos que reforçar aquilo que nós já aprendemos. Nós não precisamos de uma doutrina nova, nós precisamos preservar a doutrina que nós tivemos, que é a doutrina da salvação, a doutrina do amor, tanto a Deus quanto pelos irmãos, quanto pelas almas perdidas e pela verdade que Deus nos legou. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E isso é muito forte, né? Porque muita gente fala, eu amo a Deus, Deus está comigo, eu amo a Deus.
mas não obedece os mandamentos, ou seja, não se esforça para fazer a vontade do Pai. Então, como é que você ama a Deus? Seu amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Mas se você não anda segundo os seus mandamentos, que amor é esse? Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, que vivamos nele, que nos devotemos a ele, que nos dediquemos a ele, porque se há amor, nós temos que nos esforçar para agradar aquele que amamos. Não viver de qualquer maneira, inventando desculpa, a carne é fraca, e eu sou assim, e esse é o meu jeito. Não, não. Não tem que ser do meu jeito, não tem que ser do seu jeito. Porque Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então não tem seu jeito aqui, é o jeito dele. Você tem que andar nele, do jeito dele, na verdade dele, como ele espera. Não agradando a si mesmo, agradando a Deus, aquele que o chamou. E aí ele conclui, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olha, de que maneira nós reconhecemos os enganadores? Muitos enganadores estão no mundo. Muitos. Ele fala em dois sentidos aqui, no sentido espiritual e também no sentido físico, porque tanto os espíritos malignos que vêm tentar nos fazer desacreditar da palavra de Deus, da doutrina cristã pura como ela é, também existem aqueles seres humanos que querem atrair a atenção das pessoas para si. Eles querem ser o centro das atenções. Toda a glória que tem que ser dedicada a Deus, eles querem para eles. E João diz que esse tal é o enganador e o anticristo. O que significa a palavra enganador? É aquele que engana, aquele que parece ser uma coisa e na verdade é outra. E anticristo é aquele que é contra Cristo, aquele que luta para tomar o lugar de Cristo, aquele que quer ser melhor do que Cristo, aquele que quer roubar a glória de Cristo. Isso pode ser feito através de pessoas, ou religiões, ou doutrinas, ou até mesmo ideologias, como tem muitas ideologias hoje que estão tomando o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa fala, já nasceu assim, tem que ser desse jeito. Mas é por isso que Jesus falou que necessário vos é nascer de novo. Se você nasceu assim, muda. Você precisa nascer de novo, tem que se transformar numa nova criatura, tem que andar nele, tem que viver com Cristo e não contra Cristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então, olha, o conselho é, toma cuidado, cuida de você mesmo, porque a gente gosta de cuidar da vida dos outros, as pessoas são assim. Você percebe isso numa sala de aula, o menino está conversando, fulano, vira para frente. Ah, mas só tem eu conversando? Olha o outro, olha o fulano. As pessoas gostam de cuidar da vida dos outros. Cuida da sua vida e que da vida dos outros cuido eu. E é o que Deus está dizendo para você, cuida da sua vida, olha por você, para você não perder o seu trabalho, porque muitas vezes a pessoa, ela enganada, adquire um cargo e trabalha, e se rala, e se sacrifica, mas não vai ter nenhum galardão, porque andou errado, ensinou errado, pelo contrário, pode acarretar maldição para a sua vida, pode acarretar condenação para a sua vida, por fazer outras pessoas errarem o caminho. Mas João está dizendo que se nós olharmos por nós mesmos, não perderemos o que nós ganhamos, antes receberemos o inteiro galardão, a inteira recompensa por tudo que nós fizemos para Deus, que, além de nos dar a salvação, nos concede também recompensas no seu reino celestial. Isso é maravilhoso, não é? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O que é prevaricar? Prevaricar é faltar ao cumprimento do dever por interesse ou por má fé. Você deixa de cumprir o seu dever, você está prevaricando. E como cristão, você não pode prevaricar, você não pode deixar de cumprir o seu dever cristão. Ainda que todo o seu sentimento peça para você tomar uma atitude, mas você tem que celebrar primeiramente, antes de tudo, que você é cristão. E tem que ter um sentimento cristão e tem que ter um dever cristão cumprido na sua vida. Então João diz que aquele que prevarica, todos que prevaricam,
todos que não perseveram na doutrina de Cristo, não têm a Deus. Por quê? Porque quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Como é que eu posso falar que eu sou de Deus se eu não vivo na palavra de Deus? Como é que eu posso falar que eu sou de Deus se eu vivo em pecado? E há o pecado que é involuntário, mas há o pecado voluntário também. E Deus sabe qual é o seu limite, se você pecou involuntariamente ou se você teve prazer no erro, no pecado, na maldade. E é Ele que vai te julgar e é Ele que vai te recompensar. Porque muitos hoje perseveram na doutrina de Cristo, pagando um preço caro. Tem aquele site lá, Missão Portas Abertas, tem canal no YouTube, tem página no Facebook, eu sigo eles, tem o próprio site deles. Sempre que Deus me abençoa e eu tenho oportunidade, eu gosto de mandar uma contribuição, porque eu não sei como dar a vida deles. Mas eu sei que eles perseveram na doutrina, com risco muitas vezes da própria vida. E nós que estamos aqui, muitas vezes podendo servir a Deus com a maior facilidade, com a maior comodidade, muitas vezes nós querendo agradar o mundo, não perseveramos na doutrina de Cristo. Hoje, muitos não perseveram na doutrina de Cristo apenas porque estão procurando a felicidade no mundo. Você não pode ser feliz no mundo que rejeitou o teu Senhor. Você não pode ser feliz no mundo que tenta te levar todos os dias para o inferno através do pecado. Onde tem pecado não pode ter felicidade, mas você pode ter paz quando tiver comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí ele dá um conselho: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, se alguém vier falar com vocês, se alguém vier fazer uma visita, e não vive de acordo com a doutrina cristã, de acordo com o que vocês aprenderam, que nós ensinamos para vocês, não aceita eles em casa. Nem cumprimenta. Porque quem cumprimenta eles tem parte nas suas más obras. Se você cumprimenta, se você saúda, se você é amigo dessa pessoa, você acaba concordando com as coisas erradas que essa pessoa faz. E aqui o apóstolo não está falando simplesmente passar na rua e falar bom dia, boa tarde, não é isso. Cumprimentar as pessoas dessa forma é uma questão de educação. E o cristão tem que ser educado. Eu estava falando que, então, o que é esse saudez? É uma forma figurada, até exagerada, de falar para não ter contato com essas pessoas, para não ser contaminado pela doutrina demoníaca que a pessoa vive. Porque eu vejo tantas pessoas aí vivendo de uma forma, eu não desprezo, não, eu sou evangélico, mas eu não desprezo as outras religiões. Não é questão de desprezo, irmão, é questão de você fazer uma escolha, tomar uma decisão. Vou seguir a palavra de Deus, acabou, o resto para mim é heresia. Mas eu posso ter amizade com uma pessoa que não é evangélica? Posso, devo. Como é que eu vou ganhar ele se eu não tiver amizade com ele? Mas não vou ficar indo todo dia na casa dele, na minha casa, ou na casa dele, na minha casa, porque nós vamos acabar esquecendo quem nós somos e confundindo as coisas. E se ele esquecer quem ele é e vier para cá, tudo bem. O problema é se eu esquecer quem eu sou, é partir para o lado de lá, porque muitas vezes é um caminho só de ida. E eu não posso envergonhar o nome do meu Senhor, eu preciso honrar o nome do Senhor com a minha vida, para que ele tenha alegria em mim, que ele tenha prazer na minha vida, que ele sinta que valeu a pena me sustentar, me manter aqui, me dar saúde, me dar vigor, para viver, para trabalhar, para servir a ele. E não servir de vergonha para o Senhor, para chegar Satanás diante de Deus e falar: aquele que é teu servo, olha lá o que ele está fazendo. Teu servo desse jeito? Aí ele finaliza a carta dizendo: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Ou seja, tenho muita coisa para falar com vocês, mas não dá para colocar tudo no papel, é muita coisa. A gente precisa sentar e conversar. Eu quero ver vocês, eu quero ouvir a voz de vocês, ver o rosto de vocês, ter comunhão com vocês. É isso que ele está dizendo, para que a nossa alegria de estarmos juntos, de sermos uma família, seja completada. E finaliza saudando. Enviam saudações os filhos da tua irmã eleita. A eleita é quem? A escolhida.
O que nos induz a pensar que quando nós levantamos a mão para aceitar Jesus, nós não estamos escolhendo a Deus. Ele está nos escolhendo. É por isso que o apóstolo termina com essa saudação. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Ou seja, os membros dessa igreja que estão aqui, saúdam os membros dessa igreja que estão aí. Essa aqui é a escolhida, essa aí também. Temos o selo de Deus na nossa vida, somos escolhidos por Deus. É por isso que Jesus disse, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E eu pergunto para você, nessa noite, você é um escolhido? Você escolheu para ser escolhido, porque nós precisamos primeiramente escolher seguir o Senhor, abandonar nossa vida, entregar nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos escolha. E quando nós somos escolhidos, nós somos eleitos de Deus, então, como apóstolo, nós podemos dizer amém. Orem pelo Brasil. Se essa mensagem foi importante para você, compartilhe com seus amigos. Não deixe de orar pela nossa nação. Não deixe de orar por um avivamento mundial. Nós precisamos de um despertamento no mundo inteiro. A igreja precisa se levantar dessa mornidão e começar a pregar o evangelho novamente. Orar para Deus levantar pregadores nos 4 cantos desta nação e também nas redes sociais e encher o espaço com a palavra de Deus. Precisamos ver a nossa história mudada, transformada e o nosso país livre. E a igreja do Senhor evangelizando, servindo e dando glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço e fiquem com Deus, em nome de Jesus.